Olá, amigos e amigas, professor Eri aqui novamente. No vídeo de hoje, nós vamos retomar um tema que já discuti em outro momento, mas agora vamos aprofundar um pouquinho. É a questão do currículo oculto. O termo pode parecer novo para alguns, mas não é. Na verdade, é uma temática que foi bastante estudada, bastante discutida entre a década de 1960 a 1980. Primeiro, nós temos que considerar o que é a palavra currículo. É um termo polissêmico, nós temos a aplicação dele em vários contextos. Todavia, no contexto educacional, ele sempre esteve ligado à ideia de um conjunto de conteúdos ou temas para um professor, para uma escola vencerem, né, num curso. E a expressão é essa mesmo, vencer o currículo, parece assim uma guerra. Todavia, a gente precisa retomar o conceito dessa palavra para sua origem. Currículo vem de correre, e se a gente pensar bem nisso, a gente vai lembrar daquela esteira da linha de montagem, né? Vamos voltar lá à Revolução Industrial. E nesse sentido, cada professor, assim como o profissional da fábrica, ele apertava a sua peça, né? A cada 40 minutos, uma hora, entra e aperta a peça da história, depois o da geografia, do português, da matemática e assim sucessivamente pela esteira de linha de montagem, correre, né? E no final dela, se o estudante ou a peça tivesse algum problema, ela voltava. Criou-se então a ideia da reprovação. Mas nós não vamos falar de reprovação hoje. A gente vai falar de currículo oculto. E o currículo oculto não é esse currículo que eu acabei de dizer, aquele que está prescrito, que é visível. Os estudiosos da área nos alertam que o currículo oculto, na verdade, ele se processa por meio de um conjunto de imagens, de hábitos, de atitudes, que na verdade são repletos de juízos de valor. Então, quando nós pensamos na organização da escola e naquilo que ela faz e a serviço do que ela está, não é estranho quando a gente diz que a escola reforça as ideias tanto capitalistas quanto as ideias da sociedade. Quando o professor ou a professora vai distribuir um material para os alunos fazerem uma atividade artística, por exemplo, e ele tem folhas de papel colorido, ele dificilmente entrega uma folha rosa para o menino e um papel azul para uma menina. Ou se ele tenta, a própria turma já cobra que ele troque. Veja que há um currículo oculto nisso. Há também um currículo oculto nas ideias e dos comportamentos. Quando, por exemplo, algumas meninas estão brincando e você tem uma que se destaca pelo fato dela correr mais, dela saltar mais alto, dela ser mais ativa, não vai demorar que alguém chame a atenção dela e diga que ela está com comportamento de menino. Então veja que essa é uma das ideias do currículo oculto. Mas a gente não fica só nessa questão de gênero ou de sexismo. A ideia, ou de machismo. A ideia ela é muito mais complexa. O currículo oculto ele está entranhado nas mínimas questões da escola. A fila, por exemplo, a ideia da premiação, da competição, que muitas vezes se instaura dentro do ambiente escolar e de uma forma naturalizada. Então, amigos, amigas, profissionais da educação, pais interessados no tema, o que nós devemos entender e devemos então questionar e refletir é em que medida o currículo oculto ele está a serviço de uma emancipação ou da manutenção de determinados elementos que podem ser benefício ou podem ser prejuízo para a vida pessoal e profissional de todos os estudantes. Sim, porque a escola ela não deixa marcas e ela não dá ensinamentos apenas na ordem profissional, de ordem acadêmica. Ela afeta as pessoas emocionalmente, ela afeta as pessoas em sua identidade e na sua diversidade. O currículo oculto ele está presente em inúmeras ações. Certa vez
tive contato com uma pesquisa com uma docente que era muito amorosa com os estudantes. Ela beijava e abraçava cada criança e quando chegava numa criança preta, ela só abraçava. Ela não percebia. Veja que ela, sem perceber, ela também trabalhava uma ideia por meio de um currículo oculto que sequer ela percebera, porque ela já estava impregnada daquela prática e já tinha naturalizado. Esse só foi mais um exemplo para lembrar que o currículo oculto ele não é previsto. Ele é muitas vezes sazonal e ele pode acontecer a partir de concepções e juízos pessoais de cada professor, de cada professora ou de cada representante que habita a escola. Vamos ver mais um pouquinho, vamos estudar mais um pouquinho. Eu espero que vocês pesquisem. Eu vou deixar a dica aqui de um livro muito interessante, que é do Mariano Enguita. Ele tem um livro fantástico, a gente consegue até na internet, chama-se A Face Oculta da Escola. Até o próximo vídeo.